George Joestar é o equivalente literário do filme The Room. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. É o melhor pior livro que eu já li. Ele tem uma premissa tão boba que parece uma fanfic escrita por um fanboy de JoJo no ensino fundamental. Porém, ainda assim, a obra me cativou e conseguiu prender a minha atenção até o final da história. Esse livro merece mais destaque, tanto por ser interessante, quanto por ser bizarro. Em 2012, JoJo completou 25 anos, e seu autor, Hirohiko Araki, completou 30 anos trabalhando como mangaka. Em homenagem a ele e à série, foi criado o projeto Versus JoJo. O evento teve a participação de vários autores japoneses que escreviam light novels, que são romances curtos com kanjis simples e ilustrações. Os escritores participantes foram Kohei Kanono, autor da série de light novels Bug Pop, Nishio Ishin, autor de Bakemonogatari, e Otaru Maijo. Não se preocupe, eu vou falar mais desse último daqui a pouco. A ideia do evento era deixar outros autores baterem de frente com o Araki ao escreverem suas próprias histórias sobre a série. Até o próprio Araki participou do evento fazendo algumas ilustrações para as obras. Os livros resultantes do evento são Purple Haze Feedback, que se passa após a parte 5 e tem Fugo como protagonista, Over Heaven, que é como se fosse o diário do Dio, onde ele escreve um pouco sobre a vida dele e seus objetivos após ter se tornado um vampiro. E George Joestar, que conta a história dos George Joestars e como eles se conheceram. Sim, é isso mesmo, eu disse Georges, no plural. Quando eu fiquei sabendo desses livros, eu decidi dar uma olhada neles. O primeiro livro que eu conferi foi o Feedback, e eu me lembro de gostar bastante dele, principalmente por ser uma história que tentou expandir o personagem do Fugo. E depois de terminar o livro, no mesmo final de semana, eu li George Joestar. Eu lembro de achar uns trechos do livro legais, mas também lembro de ficar muito confuso em algumas partes e de odiar completamente outras. Mas isso foi há uns 4 ou 5 anos atrás, e ainda não tinha tradução em português disponível de nenhuma das novels. Então eu tive que entrar na internet e comprar uma versão em inglês. Por isso, quando chegou a hora de fazer esse vídeo, eu resolvi procurar uma versão em português, porém não encontrei nenhuma. O mais perto que eu encontrei de uma tradução completa vai até o capítulo 7. Depois disso não tem mais nada. É claro que eu poderia só ler a versão em inglês, mas eu quero fazer mais do que isso. Por esse motivo, eu resolvi disponibilizar para vocês o livro completamente traduzido em português. Na descrição vai ter um link de download em PDF. A tradução é bem amadora, então deve ter uns erros. E se você quiser saber onde eu achei essa tradução, eu não tenho certeza se eu deveria falar, devido à moralidade e legalidade de compartilhar um livro com direitos autorais. Eu não sei, eu só acho que se eu publicasse um livro no Brasil e algum cara na Rússia compartilhasse o link dele, eu ia ficar bem chateado. Ah, e também vale a pena mencionar que encontrar essa tradução foi o principal motivo desse vídeo ter demorado tanto. Se não fosse por isso, ele já deveria ter sido postado ano passado. Caso encontre algum erro de tradução ou escrita, pode me avisar no artigo que eu conserto. Para fazer essa crítica eu vou resumir praticamente o livro inteiro, porque tem muito sobre o que falar. Eu vou tentar deixar só o que é relevante, para quem não leu o livro poder acompanhar o vídeo também. Mas antes eu acho que seria bom falar um pouco mais sobre o autor. Antes de ler George Joestar, eu não tinha ideia de quem era o autor. Porém, após terminar o livro e pesquisar um pouco mais sobre ele, eu entendi porque algumas partes do livro são do jeito que são. Otaru Maijo é um autor japonês que costuma escrever romances de mistério, e já ganhou vários prêmios por seus livros. Ele também tem um nome que parece muito com a palavra otário, e eu achei isso bem engraçado. Sua obra mais famosa é Azura Girl. Eu não li ainda, mas pela sinopse parece ser ainda mais excêntrica do que George Joestar. O estilo de escrita dele é bem coloquial e solto, e isso é uma coisa que ou você gosta ou você odeia. Por isso as críticas dele variam de muito positivas até muito negativas. Ele também já trabalhou em alguns mangás, e mais recentemente ele escreveu o script de um anime chamado ID Invaded, e dirigiu Dragon Dentist, uma série de especiais baseados no mangá de mesmo nome.
Uma coisa importante que eu vou mencionar agora é que ele tem o costume de escrever histórias que se passam em uma cidade fictícia similar à cidade natal dele. Além disso, ele ocasionalmente menciona personagens de suas obras anteriores. E em George Joestar isso não é diferente. Tanto a cidade, quanto os personagens de seus livros fazem aparições na história, alguns com uma participação maior do que outros. Mas não se preocupe, não é preciso conhecer esses personagens para entender o enredo. Eu só decidi mencionar porque é engraçado. É como se ele estivesse inserindo os próprios OC na fanfic dele. Eu vou resumir a história do livro e já apresentar as minhas críticas. Vou tentar simplificar o máximo possível porque tem horas que é bem complicado de entender. A história começa no ano de 1900 nas Ilhas Canárias, mais especificamente na ilha conhecida como La Palma, onde George Joestar vive com sua mãe chamada Erina e sua irmã adotiva chamada Lisa Lisa. George vive sendo atormentado por um grupo de valentões, e quem os lidera é um menino chamado Antônio Torres. Porém, George sempre é salvo por Lisa Lisa e seu talento nato para Ramon. Uma coisa que eu achei interessante é como o George expressa essa raiva dele por esses valentões. Ele chama os caras de macacos falantes de espanhol. Na verdade, a palavra tem vários significados, mas eu escolhi esse porque é mais engraçado. Certo dia, Erina conta para George que Lisa Lisa vai se mudar para a Itália, onde vai morar com Straits. Temendo ficar sem o apoio dela, George decide tentar evitar Antônio no caminho para a escola. No dia seguinte, George chega mais cedo na escola e se esconde por um tempo. Depois, ele decide ir para a aula, mas quando ele entra na sala, todos olham para ele assustados e apreensivos, e então um de seus colegas conta que Antônio foi morto e acusa George de ser o assassino. Já que o livro é narrado na perspectiva do próprio George, o leitor só sabe o que acontece com ele. E por algum motivo a morte de Antônio é revelada antes do George descobrir. E o ponto que isso acontece não é nem muito separado de onde ele descobre. Eu achei isso muito desapontante. Seria um momento bem mais efetivo se o leitor descobrisse na mesma hora que o George. É como se alguém te contasse o final de um filme faltando 20 minutos para terminar de assistir. George se livra das acusações porque tem um álibi. Porém, agora Lisa Lisa é a principal suspeita. Além disso, Antônio morreu de uma forma muito estranha. Seu corpo foi encontrado só com a pele, sem nada de ossos, músculos ou sangue. Aí aparece um novo personagem chamado Tsukumojuko. Tsukumojuko era o único garoto asiático da sala de George, e ele o invejava por ser inteligente e atlético. Além disso, ele é um personagem do Otário Maijo, e é o protagonista detetive da própria série de livros de mistério. A participação dele na história não requer que você conheça o personagem, porém é legal que ele seja um detetive nessa história também. Mesmo que em George Joestar ele seja uma criança prodígio, enquanto nas outras aparições ele parece ser um adulto ou adolescente. Tsukumojuko explica que na verdade aquilo que encontraram não era o cadáver de Antônio, mas sim sua pele, que foi retirada pela mãe dele como recordação. Ele também explica que todo ano a mãe de Antônio fazia uma colcha de remendos com sua pele e que por causa disso seu corpo desenvolveu a habilidade de uma vez por ano trocar completamente de pele, igual uma cobra. Então Antônio aparece na porta da sala de aula, e de repente todos percebem que na verdade era alguém vestindo a pele de Antônio, a pele do cadáver mesmo. A pessoa mascarada retira a pele e quem estava dentro era Lisa Lisa. Ela diz que vai acontecer algo perigoso naquela noite e passa instruções para todos irem direto para casa e não abrirem a porta para ninguém. E nesse momento o professor perde a calma e sai da sala. E quando ela explica que estava vestindo a pele para atrair o assassino, George percebe que o corredor que um minuto atrás estava bem iluminado agora estava com as cortinas fechadas. Ele abre a porta do corredor e vê seu professor fechando as cortinas. Quando o professor fecha a última cortina, George percebe que o corpo dele estava se desfazendo quando pegava a luz do sol, o que é estranho, porque quando ele estava na sala ele estava bem. O livro não diz isso diretamente, mas dá para presumir que alguém transformou o professor em um zumbi. E este alguém estava de pé no teto. Ao ver isso, Lisa Lisa diz para George se afastar e conta que o assassino na verdade era o pai de Antônio transformado em vampiro. O homem desce do teto para atacar Lisa Lisa, porém ela lança um ataque de Ramon no chão. Ao mesmo tempo, George corre para frente dela e acaba sendo atingido também. George acorda no dia seguinte e Straits explica para ele que o pai de Antônio foi derrotado e que Lisa Lisa e os guerreiros Ramon passaram a noite lutando com os zumbis que haviam restado. George começa a chorar e diz que se odeia por depender tanto assim de Lisa Lisa. Ele fala a Straits que nunca mais quer ver algo assim, e que não quer um poder como o Ramon que Lisa Lisa tem.
Tsukumo Juko visita George e conta pra ele que tem certeza de que um poder misterioso chamado Beyond passou dele para George, e que se ele acreditasse nisso, ele mudaria o próprio destino. No dia anterior à partida de Lisa, ela e George acabam confessando seu amor um pelo outro. George não chora na hora da despedida. Pouco depois disso, Tsukumo Juko e George acabam virando grandes amigos e começam a investigar assassinatos juntos. Porém, o jovem asiático é que faz a maior parte do trabalho. Quando eles completam 15 anos, Tsukumo Juko tem que voltar para sua cidade natal no Japão e dar um dicionário de japonês para George antes de partir. 3 dias depois, destroços do navio que ele embarcou são encontrados perto da Flórida e o menino é dado como morto. E esse é o fim do capítulo 1. No segundo capítulo, nós somos introduzidos ao outro protagonista do livro, George Joestar. Ele é um detetive japonês do ano 2012 que foi adotado pela família Joestar. Ok, agora eu quero que você preste atenção. O livro alterna entre esses dois personagens. Por isso, para ser conveniente, eu vou chamar o protagonista que eu acabei de introduzir de George 2 e o anterior de George 1. Um outro detalhe legal é que cada um deles tem sua própria fonte. Por exemplo, os capítulos narrados pelo George 1 estão escritos em Times New Roman, enquanto os do George 2 estão em Calibre. George 2 conta que alguns detalhes dos assassinatos que ele resolveu estavam tirando seu sono por serem incomuns. Ele começa formulando várias teorias do que pode estar errado, e apesar de eu achar essa parte interessante por nos mostrar como o George 2 pensa e nos informar sobre o que está acontecendo, ela ficou muito repetitiva. Ele analisa os detalhes dos assassinatos e forma uma teoria de meia página só para descartar tudo na próxima fala e começar de novo. Isso não seria tão ruim se todas as teorias importassem, porém pouco disso é relevante para a história. De repente ele percebe que na verdade a ordem e local em que as vítimas foram encontradas formavam um quebra-cabeça que apontava para uma área específica de sua cidade. Ele decide ir para lá no meio da noite e acaba encontrando uma casa em chamas cheia de água do mar. E no meio da água ele enxerga uma pessoa. E essa pessoa era Tsukumo Juko. Depois de ser levado para um hospital, Tsukumo Juko conta que veio de 1912 e que a última coisa que se lembra era de estar navegando perto da costa da Flórida, no Oceano Atlântico. George 2 fica muito confuso, pois não existe um Oceano Atlântico. Na verdade, só existe um oceano e um continente no mundo dele. Tsukumo Juko desenha um mapa do seu próprio mundo e compara com o mapa do mundo de George 2. Eles então descobrem que o navio do garoto japonês havia entrado dentro do Triângulo das Bermudas, e que talvez ele pudesse voltar pelo mesmo lugar no mundo de George 2. Tsukumo Juko menciona George 1 e conta sobre os casos de sala trancada que resolveram juntos, e também sobre o verdadeiro mentor por trás dos crimes, que incentivou os assassinos de todos os casos, Javier Cortez. Pelo que eu entendi, assassinato de sala trancada é quando alguém mata uma pessoa e tranca a sala por dentro para fazer parecer um suicídio. George 2 interrompe a explicação para tentar deduzir como Javier fez contato com os assassinos sem ninguém descobrir e acaba chegando na conclusão de que eles devem ter entrado nos sonhos deles. Nessa parte tem um pedaço que eu achei engraçado, onde o George 2 descreve que ele não acha essa teoria um absurdo, porque ele acabou de testemunhar algo bem bizarro e também porque a polícia já tentou muitos outros métodos de ocultismo para resolver o caso. Eles até chegaram a tentar bonecos voodoo. Voodoo é pra Jacu! Tsukumo Juko conta a história de Javier e como ele passava o dia inteiro dormindo por não ter que lidar com sua mãe, que abusava dele. Como forma de escapismo para lidar com a situação, ele dormia quase o dia inteiro. E assim acabou desenvolvendo a habilidade de entrar nos sonhos de outras pessoas. George 2 recebe uma ligação e descobre que todos os assassinos dos casos do mundo dele sonharam com um homem de chapéu chamado Yoshikage Kira, que disse o seguinte: "Se George Joestar vier pra Moryu, eu vou matá-lo." Essa é a minha imitação de Kira. Isso só acaba atiçando ainda mais o seu interesse. A primeira imagem que veio na minha cabeça depois do homem de chapéu dizer o nome dele foi Dead Man's Questions, a minissérie que se passa após a parte 4. Ah, e a propósito, nunca é explicado como Kira entrou nos sonhos deles ou como ele ficou sabendo sobre o George 2. O livro diz isso aqui, mas nunca entra em detalhe a respeito ou menciona de novo. Por isso, pra mim, essa parte é só uma desculpa pra chamar o George pra Moryu. George 2 volta pra casa e na manhã seguinte ele descobre que Tsukumo Juko foi encontrado morto em Moryu. Por isso ele decide visitar a cidade. Fim do capítulo 2.
Enquanto isso, nas Ilhas Canárias, George 1 fica triste com o desaparecimento do seu amigo e decide começar a estudar mais. Por isso, sua mãe contrata uma professora particular chamada Penélope. Penélope estava envolvida em um dos casos que George e Tsukumojuko resolveram juntos. Um homem chamado Javier Cortez invadiu os sonhos dela vestido de palhaço para tentar convencê-la a assassinar sua mãe. Por isso, Penélope desenvolveu um medo de palhaços. Antes que George pudesse começar suas aulas, Penélope vai até ele no meio da noite em pânico, dizendo que viu um palhaço na sua casa. Então o palhaço aparece na casa de George e o tranca do lado de fora. E daí do nada a Erina diz que a Penélope criou o palhaço para se proteger. E quando eu digo do nada, eu quero dizer que é que nem aqueles momentos em JoJo onde alguém tira uma lógica da bunda para explicar como a stand inimiga funciona. De repente, George nota que tem um fio que sai do palhaço e vai até Penélope. Então ele percebe que o palhaço era feito dos fios do pijama dela. Ele decide chamar esse poder de Wound, já que assim como Antônio Torres e Javier, Penélope desenvolveu essa habilidade para lidar com um trauma. Depois disso, ela vai morar com os Joestars. Porém, o sossego não dura muito tempo, porque um dia Edvard, o ex-namorado de Penélope, que tinha abandonado ela sem nem se despedir, aparece e pede sua ajuda. Ele jura que um homem com asas pretas o visitou de noite e que o vulto era muito assustador. Penélope ficou tão furiosa ao escutar a história que começou a sangrar pelo nariz e morder a própria boca. Porém, o cara não parou, e daí uma parede de terra começa a se formar em volta do antigo amante dela, e um pouco antes da parede se fechar totalmente, George avista um palhaço dentro dela. Ele age rápido e consegue entrar na sala de terra antes dela se fechar. O palhaço tenta enforcar George e Edvard. Edvard. Por que não podia ser Eduardo? Puta que pariu. Então, George 1 pega seu canivete e corta a palavra assassinato em sua barriga, numa tentativa de deixar provas de que sua morte não era um suicídio. Ao fazer isso, ele destrói a sala trancada e o palhaço desaparece. O George fica inconsciente e acorda no hospital, onde ele encontra Lisa, que voltou para La Palma para investigar boatos de um homem mariposa que estava aterrorizando os moradores. Depois eles voltam para casa e a Erina decide contar para George a história de como seu pai morreu. E então é revelado que ela mantém a cabeça do Jonathan no porão. A maior reclamação que eu tenho desse capítulo, e do livro inteiro na verdade, é que o ritmo dele varia entre a velocidade de uma preguiça baiana subindo uma árvore e a velocidade de uma ejaculação precoce. Eu achei que a transição do hospital para a casa do George foi muito repentina, e que ela quebra o clima de mistério que tinha se formado. Outra dúvida é, como que o George 1 sabia que o palhaço podia ler, e se o palhaço fosse analfabeto? Não consigo ler nada. George 2 vai para Morio e encontra com Rohan, que é dono da casa onde o corpo de Tsukumojuko foi encontrado. Rohan rapidamente usa sua stand em George e depois de ler sua vida ele conta um pouco sobre a cena do crime. A Arrow Cross House, traduzindo fica algo como Casa da Flecha de Cruz ou Casa da Flecha Cruzada. Ela se chama assim porque tem o formato de uma cruz com pontas de seta. Antes da casa ser conhecida assim, ela era chamada de Casa do Cubo, porque era um prédio quadrado, sem janelas ou portas, e ninguém sabia quem era o proprietário ou quando construíram. Um dia a flecha cruzada só apareceu no lugar dela do nada. Rohan conta que o cadáver foi exibido como um personagem do folclore japonês chamado Kintaro, e que além de Tsukumojuko, outros 2 detetives foram assassinados, e seus corpos também foram exibidos como personagens de lendas japonesas. Eles vão até o local e George 2 pede para Rohan falar sobre a noite anterior e como ele descobriu Tsukumojuko. O mangaka diz que dormiu no quarto errado, tendo trocado sem querer de cômodo com Sugimoto Reimi, uma garota com amnésia que estava morando com ele porque não tinha para onde ir. Ele acordou mais cedo naquela manhã porque o sol estava mais claro que o de costume. Ele atravessou a casa para falar com Reimi e explicar o que aconteceu, e foi quando ele descobriu o corpo. Então, George pega um mapa e marca os locais onde as vítimas foram encontradas e descobre que os pontos estão no mesmo formato do Triângulo das Bermudas. Por que isso é relevante para a história, eu não sei. É uma conexão que tem lá. Nunca mais eles falam sobre a posição dos corpos. Não importa. Rohan explica o que são stands e diz que há muitos usuários de stand em Morio. George 2 tenta perguntar sobre Yoshikage Kira, mas de repente se esquece do nome. Rohan revela que usou o Heaven's Door para evitar que George falasse o nome de Kira em voz alta, porque isso ativaria o Bites the Dust, que o mataria instantaneamente. De repente a campainha toca e Rohan pede pro detetive atender a porta. Ele sai da sala pedindo a Reimi para ir com ele. George estranha isso, porque ele não tinha visto mais ninguém ali com o Rohan.
Na porta há 3 estudantes do ensino médio. Eles confrontam George 2 porque acham que ele é o Kira. Um deles é Fukashigi Nijimura, que agarra George pela garganta com seu stand, enquanto seu irmão, Muruyotaisu Nijimura, procura por Rohan. O terceiro aluno, Koji Hirose, apenas observa a situação. Fukashigi diz que George pode ser o Yoshikage Kira disfarçado, mas assim que pronuncia esse nome, ele desaparece. Muruyotaisu fica furioso, mas George jura ser inocente e promete encontrar o irmão dele. George deduz que Reimi na verdade é uma stand, por isso que ele não conseguiu vê-la antes, e ele pede a Rohan para usar o Heaven's Door e escrever que ele consegue ver stands. Após isso, ele finalmente é capaz de ver Reimi e as stands dos estudantes. Muruyotaisu tem 3 golfinhos voadores e Koji tem um propulsor de hélice parecido com o de Doraemon. Rohan também usa sua habilidade nos 2 estudantes para que eles possam ver projeções astrais. Ambos os garotos ficam surpresos ao finalmente ver que Rohan estava ali o tempo todo. George 2 então explica que a habilidade da Reimi é mover as setas da casa da flecha cruzada e que ela deve ter colocado Fukashigi e Rohan embaixo do prédio para evitar que eles explodam devido ao efeito do Bites the Dust. De acordo com o livro, isso funciona porque embaixo da casa não havia oxigênio para iniciar a explosão. E depois eles voltam atrás e dão outra explicação, mas isso não vem ao caso. George 2 conta sua teoria que na verdade Rohan foi dormir no quarto certo e que a casa deve ter se movido de noite, fazendo com que ele acordasse no lado errado. E de repente a cidade de Morion inteira se separa do continente e começa a se mover em direção ao mar. Rohan não se abala com isso e decide contar para George 2 que quando leu a vida dele, todos os casos que ele resolveu estavam marcados como fraude e que apenas uma parte do que estava escrito era real. Essa parte dizia que ele nasceu em 1889 nas Ilhas Canárias, virou um piloto de avião, lutou na Primeira Guerra Mundial e foi assassinado em 1920. Fim do capítulo 4. Tem algumas coisas nesse capítulo que eu não entendi. Se o Rohan que o George 2 conheceu era uma projeção astral, como ele podia ser visto? Como a polícia podia ver ele? Por que o Fukashigi não tinha uma projeção astral também? E como que o Rohan sabia como Bites the Dust funcionava? Ele sabia que ele estava sob o efeito da stand? Eu li essa parte muitas vezes, mas eu acho que esses detalhes foram deixados de lado, porque eu não achei a resposta. Eles até mencionam que o Rohan tinha uma projeção astral porque ele tinha uma rotina ocupada e precisava trabalhar, e o motivo dos estudantes não poderem ver ele é que ele não queria falar com eles. Mas isso não explica por que o Fukashigi não teria uma projeção também. Ah, e a casa do Rohan é praticamente um fidget spinner. Esse capítulo é quando a história começa a desmoronar. Logo de cara, Lisa já deduz que se a cabeça do Jonathan tá intacta, isso significa que o Dio roubou o corpo dele. Lisa acha que Dio está vivo, que isso tem algo a ver com as mortes estranhas em La Palma. A Erida começa a contar tudo o que aconteceu após a explosão do navio no final da parte 1, e basicamente esse capítulo inteiro é na perspectiva dela contando como ela foi torturada por Dio no corpo de Jonathan, usando um poder invisível que podia agarrar ela e jogá-la longe, e como ela encontrou a cabeça do Jonathan intacta no meio dos destroços do navio. Após terminar a história, Erina, George 1 e Lisa saem do porão e ficam sabendo que houve um incêndio na igreja de La Palma, onde as vítimas usaram os próprios corpos em chamas como grafite para desenhar um homem mariposa nas paredes. Isso é bem fodido. Erina decide se mudar para Londres e convida Penélope para ir junto. Fim do capítulo. Quem prestou atenção com certeza já sabe quais são os problemas desse capítulo. Se a Lisa já sabia que o Dio estava vivo, por que ela não tentou procurar o caixão? Por que ela não avisou a Fundação Speedwagon? Por que ela não avisou os outros guerreiros Ramon? Eu sei por quê. É porque o autor não se importa. Foi nesse capítulo que eu percebi que ele não liga muito pro que é canon em JoJo, ou se tem alguma parte do livro que contradiz o mangá. Ele só tá tentando escrever uma história divertida. Eu não ia ligar tanto pra isso se mais pra frente no livro ele não tentasse enfiar elementos de todas as partes na história e escolher a dedo quais deles são relevantes. Exemplo, o livro estava insinuando que o Dio liberou The Ward quando ele roubou o corpo do Jonathan. Mas quem já assistiu ou leu as partes 3 até 5 sabe que ele só ganhou The Ward após usar a flecha que a Enya encontrou. E o público-alvo desse livro são fãs de JoJo, então não tem quem leia esse capítulo e não perceba isso. E não, o livro não tem nada esclarecendo como ele ganhou uma stand do nada e por que o Joseph ou o George 1 não ganharam uma também. A Lisa especula que pode ser porque ele passou por algo traumático
Mas isso é uma wound e não uma stand, e seguir essa lógica só leva a mais perguntas como: se era uma wound, por que a Erina não podia vê-la, sendo que ela e o George puderam ver o palhaço da Penélope? É porque o palhaço era feito de fios? Eu não ia ligar se o livro não desse atenção pra isso, mas ele mistura um monte de coisa de todas as partes. Jojo é bem inconsistente, o que uma stand pode ou não fazer muda um pouco de uma parte pra outra, mas o livro nem tenta explicar os furos do enredo, ele só espera que você esqueça deles. Enquanto Morio continua viajando pelo oceano, o pessoal descobre que existe uma barreira invisível em formato de doma protegendo a cidade. Rohan desenha um mapa e é revelado que o centro exato da barreira é a escola Budogaoka. Reimi avisa que o Bites the Dust do Kira foi cancelado, o que significa que Fukashige e Rohan podem voltar para a superfície. Nunca é explicado como ela sabia disso, mas tudo bem. Enfim, eles pegam um celular para ver as notícias do que está acontecendo em Morio e acham uma live onde um grupo de detetives diz que quem está movendo a cidade é Yoshikage Kira e que os 3 assassinatos recentes foram cometidos para incriminá-lo. Tenha em mente que o livro conta o nome de todos os 13 detetives, e desses 13 apenas uns 3 deles aparecem ou são mencionados depois. Por quê? Por que o leitor precisa saber os nomes se eles não vão mais aparecer? E os nomes deles são muito bizarros, eu tenho certeza de que eles só estão no livro porque são personagens do Otário e ele queria enfiar eles na história. Após isso, a galera de Morio conta pro George 2 tudo sobre o Kira. Eles contam sobre como ele era um serial killer que estava ativo há anos, sobre ele matar o Shigeti, sobre a luta dele com o Koji Hirose, e sobre como ele usou a stand da Tsuji Aya para trocar de lugar com alguém e assumir uma nova identidade. Essa parte não é muito diferente do mangá da parte 4 em questão de enredo, exceto uma coisa. Os nomes das stands e personagens do livro costumam ser referências a filmes ao invés de músicas e bandas. Eu achei isso legal porque ajuda a dar um pouco de personalidade pro livro. Por exemplo, ao invés da stand da Aya ser Cinderela, ela se chama Face Off, um filme de ação que, na minha opinião, tem uma das melhores performances do Nicolas Cage. I never really enjoyed the Messiah. In fact, I think it's fucking boring. But your voice makes even a hack like him seem like a genius. Hallelujah! Hallelujah! De volta à história, o ex-presidente dos Estados Unidos, Fanny Valentine, se agarra à barreira e avisa o pessoal que se Morio continuar se movendo, o exército americano vai tombar a ilha para tentar pará-la. Nesse momento, uma van com alto-falante passa com um aviso para todos se reunirem no ginásio do colégio Budogaoka. O pessoal usa a stand de golfinhos voadores de Moroi Otaisu para voar pela cidade e no caminho encontram um prédio que parece ter pegado fogo recentemente. Dentro dele há vários corpos e muitos desenhos de um homem-mariposa nas paredes. Com medo de que o mesmo aconteça no ginásio, eles voam até lá e descobrem que todos parecem estar sob algum tipo de hipnose e estão se encharcando de gasolina enquanto se reúnem dentro do ginásio. Koji usa sua stand para destruir as paredes do ginásio e ao fazer isso todos voltam a si. O prefeito e seu assistente agradecem os garotos pela ajuda. George 2 e Rohan começam a discutir se Kira poderia estar entre a multidão. Rohan tem certeza de que a nova identidade de Kira é um homem de meia idade, que não é feio, mas também não é bonito. Mas antes que pudesse aprofundar a busca, George nota que a casa da flecha cruzada está girando. Ao voar de volta para lá, Reimi explica que a casa estava girando porque um grupo de pessoas tentou incendiar o prédio e ela estava tentando colocar as pessoas no vácuo embaixo da casa. George 2 entra na casa e descobre uma porta secreta no chão do escritório do Rohan. Ele entra nela e encontra uma sala idêntica ao escritório, até mesmo com uma outra porta no chão. Ele continua descendo e investigando até chegar à conclusão de que essa na verdade era a casa do Cubo, que tem as propriedades de um tesserato. Tesserato é um negócio que é meio difícil de explicar, mas tem a ver com a quarta dimensão. Basicamente, a casa do cubo é um cubo dentro de outro cubo, mais ou menos. Olha, eu não sou físico, tá? Essa é a melhor explicação. De repente, George 2 escuta uma das portas se fechando e com medo de encontrar um intruso, ele decide voltar para a superfície. E quando ele olha para fora, ele vê a ilha Nero Nero, famosa por ser o quartel-general da família Pachone, vindo direto em direção a Morio. Fim do capítulo 6. Eu gostei desse final, ele foi bem impactante. Ele te faz querer saber mais sobre o que vai acontecer. Só que antes disso, é hora de voltar pro George 1.
Eu até que gostei desse capítulo. Eu não achei nada muito ruim, então eu só vou resumir ele mesmo. Erina, George 1 e Penélope se mudam para Inglaterra. No entanto, George tem dificuldades em se enturmar. Um dia, quando ele vai aos penhascos, ele vê um garoto empurrando uma menina do topo do rochedo. A menina segurava algum tipo de máquina e, sem pensar duas vezes antes de agir, George corre até a borda do penhasco e se joga para tentar salvá-la. Mas enquanto caía, ele percebe que a menina e sua máquina estavam voando. George fica impressionado e se prepara para cair no mar. Porém, antes de atingir a água, alguém o segura. Ele olha para cima e vê que o menino de antes o tinha segurado e que das costas dele haviam brotado asas de pele e osso. O menino carrega George em segurança até o topo do penhasco, onde a menina já havia pousado sua máquina voadora. Os dois explicam que estavam apenas testando seu novo modelo de planador e dizem estar impressionados com a coragem de George. George, por outro lado, fica fascinado com o conceito de máquinas voadoras e logo faz amizade com os dois. A garota se chama Kenton Motorize e o menino é seu irmão, Steven Motorize. Eles convidam George para desenvolver um novo planador junto com eles. Porém, George recusa por achar necessário se provar digno de ser amigo deles antes. Ele decide que vai restaurar um planador que Kenton havia batido num penhasco um tempo atrás e que após isso ele vai estar preparado para ajudá-los. George também conhece a irmã mais nova deles, a Darlington, que parece ter uma queda por ele. Ela e George se dão bem e adoram falar sobre livros. No entanto, um dia os dois têm uma discussão porque ela estava tentando fazer ele ficar com ciúmes, falando de um outro cara chamado William Cardinal. George fica com raiva e decide ir embora da mansão Motorize, porém antes dele sair, o mordomo da família diz que tem uma visita na biblioteca esperando por ele, e que é alguém que fala espanhol. Com o anseio de que seja alguém de La Palma, George abre a porta e fica sem palavras quando vê Tsukumo Juko sorrindo para ele. Tsukumo Juko conta o que aconteceu em 2012, incluindo tudo sobre George 2 e sobre como ele tinha ido parar em um lugar chamado Casa da Flecha Cruzada. Nesse instante, George percebe que o menino estava flutuando acima do chão e que ele era meio transparente. O garoto japonês fala que George não precisa ter medo, que isso deve ser obra do Beyond. Tsukumo Juko estende a mão e diz que se encontrarão novamente mais uma vez. Quando George pega na mão dele, tudo fica escuro. Então, a mão de Tsukumo Juko dá lugar a uma mão com dedos finos e palma pequena. Era a mão de Lisa Lisa. Após a surpresa do encontro passar, Lisa Lisa explica que ela e os guerreiros Ramon estão em um templo subterrâneo secreto em Roma, procurando pela Pedra Vermelha de Eija. Os dois continuam conversando até que começam a ouvir sons de algo muito grande respirando. Quanto mais a inquietação dos dois aumentava, mais a criatura parecia crescer junto. George não tem ideia do que o monstro seja, mas por algum motivo ele pensa em um gorila-aranha gigante. Mas então ele começa a pensar: se era mesmo um monstro tão grande assim, por que ele não havia atacado? Porque ele só estava assustando os dois? Ele chega à conclusão de que talvez a criatura nem esteja lá de verdade, talvez seja só o produto da imaginação dos dois, o resultado do medo de incontáveis exploradores que entraram naquele templo ao longo dos séculos. George põe sua teoria à prova e tenta animar o clima fazendo Lisa Lisa rir. Logo em seguida, a criatura some. Os dois continuam explorando a escuridão até encontrar a pedra. Na saída do templo, os guerreiros Ramon esperavam por Lisa Lisa e ficam surpresos ao verem George com ela. George volta com eles até sua base e pega um telefone emprestado para ligar para casa. No telefone, George conversa com sua mãe, que lhe conta que Steven encontrou o corpo de Kenton no topo do penhasco. Na cena do crime foram encontrados o planador que George estava consertando e a arma usada para matá-la, uma faca com o brasão da família Joestar. Opa, capítulo 8, já estamos na metade. George 2 usa um binóculo para observar Nero Nero e vê que os mafiosos da ilha estão matando os civis. Porém, antes que conseguisse pensar em um plano, a ilha bate em Morio e começa a escalar até o topo da barreira da cidade usando pernas de inseto gigante. Nero Nero quebra a barreira de Morio e cai bem em cima da cidade. George e os outros decidem procurar abrigo dentro da Casa do Cubo, e ao verificar as gravações de uma câmera que filmava a entrada, eles acabam descobrindo que o intruso na verdade era Tsukumo Juko. Preocupado com a situação da cidade, George deixa Rohan e Reimi na Casa do Cubo e decide ir para o centro de Morio. Então um carro de som passa com um aviso pedindo para ele e outros 2 detetives irem para o colégio Budogaoka. Ao chegar lá, George se depara com os 2 detetives e um jovem italiano de terno e cabelo Chanel. Após um momento, uma pedra em cima da mesa começa a tocar como se fosse um telefone. George atende. A ligação foi feita por alguém chamado Giorno Giovanna, que contrata George e os outros 2 para encontrar Diavolo.
Já que George e os detetives não têm uma stand, ele também envia um de seus agentes junto com cada um. O parceiro de George acaba sendo Narancia Girga, um jovem italiano que tem pavio curto. George também fica com a pedra celular no caso de precisar reportar algo para Diurno. Porém, antes que pudesse começar a investigar, Tsukumo Juko aparece e teleporta George e Narancia para a espaçonave H.G. Wells, que está em uma missão para Marte. Eu tô tentando o meu melhor para resumir de um jeito compreensível, mas às vezes não tem outro jeito de explicar que não seja o mais longo. Ok, se você se perguntou de onde caralhos eles tiraram uma câmera para filmar a entrada da Casa do Cubo, a resposta é que a câmera na verdade era do Rohan e eles só pegaram emprestado para vigiar a porta. Na verdade isso acontece com frequência, o Rohan tem exatamente o que os personagens precisam, quando eles precisam. Isso vai desde equipamentos de alpinismo até termômetros retais. Não pergunte. A desculpa pra isso é que o Rohan é um cara obsessivamente curioso e por isso ele tem um monte de bugiganga em casa. Eu achei isso engraçado e a história não força isso tanto a ponto de ficar irritante. Esse capítulo também tem alguns momentos legais com... Como que eu pronuncio isso? NYPD... Não, pera, tem que ser em inglês, né? Porque o nome tá em inglês. É NYPD Blue. Ok, tá. De novo. Esse capítulo também tem alguns momentos legais como NYPD Blue, a stand com consciência própria do Fukashigi Nijimura, que acha que é um policial de Nova York. Você provavelmente também deve ter notado que até agora o único JoJo que apareceu foi o Diurno. Eu vou falar mais sobre isso depois. O capítulo começa com o George 1 voltando para a Inglaterra, sendo acusado de matar Kenton, e mesmo que ele seja menor de idade, ele é levado sob custódia e seu julgamento é marcado. Lisa usa Ramon nos guardas da prisão para visitar George em sua cela, e isso deixa feliz. Porém, ele fica desapontado quando ela decide não passar a noite com ele. Após 6 dias, Steven vem visitá-lo. Ele diz que acredita na inocência dele e conta que viu o planador no dia do assassinato e que ele estava quase pronto para voar. Enquanto isso, a polícia tem dificuldades em formar uma linha do tempo em que George poderia ter assassinado Kenton. O tempo que George teria levado para viajar até a Itália teria que ser muito maior do que 2 horas, que foi quanto tempo se passou entre a morte de Kenton e a ligação que ele fez de Roma. Além do mais, já que Kenton e Steven eram seus únicos amigos, ele não tinha nenhum motivo para matá-la. Porém, isso não impediu a polícia de tentar incriminá-lo. No relatório oficial estava escrito que George chamou Kenton para o penhasco para confessar seu amor por ela, e quando ela recusou foi esfaqueada por ele, e após isso ele amarrou o planador nela para sinalizar o corpo e fugiu, deixando a arma do crime cair. Pouco depois, Steven viu o planador vazio voando e com medo de que algo ruim tivesse acontecido, cavalgou da mansão Motorized até o penhasco e encontrou o corpo. E apesar de George dizer que é inocente e ter tentado explicar o que aconteceu diversas vezes, nenhum dos investigadores do caso acredita nele. E ainda tem a questão de como alguém levou a faca e o planador da casa do George até os penhascos sem ser visto. George deduz que a forma mais rápida e eficaz seria pilotando o planador. Mas isso seria quase impossível, já que ele ainda não estava totalmente consertado. A polícia manda George para casa, porém o julgamento ainda continua porque o pai de Steven não retirou as acusações. Agora que Kenton morreu, George havia perdido a vontade de mexer com aviões. Por isso ele começou a mexer com carros. Ele pede para sua mãe comprar um para ele, e quando o automóvel chega, George imediatamente começa a retirar as peças e colocá-las no lugar de novo, só para analisar como a máquina funciona. Por isso não demora muito para o carro dele quebrar. George leva o carro em uma oficina e lá ele conhece o John Moore Brabazon. De início eu pensei que o John era só mais um personagem aleatório do livro, mas não, o cara é uma figura histórica e pioneiro da aviação que viveu no início do século XX, o que coincide com o período que o George 1 teria vivido, por isso eu achei bem legal a inclusão dele. É um pouco similar com a parte 1, já que ela também tem figuras históricas como o Jack Stripador, e eu não sei por que o Araki não fez mais isso. Eu acho que é porque quando ele chegou na parte 3, ele ia começar a incluir pessoas que ainda estavam vivas na época, e aí sim é que Jojo ia ter problemas de direitos autorais. De volta na história, John fica bravo quando percebe que George estava olhando para ele, os dois começam a discutir, e George se irrita tanto que consegue consertar o carro dele sozinho. Então ele decide fazer algo bem lógico e normal e tenta atropelar o John. Por sorte, o John consegue entrar no carro dele antes do George chegar perto, e o resultado é uma perseguição de carro em Londres. Após isso, eles rapidamente se tornam amigos. Eu gostei dessa parte, eu achei ela bem divertida e espontânea. George entra para o clube real de automóveis e começa a participar das corridas.
Embora ele nunca consiga ultrapassar John, as pessoas começam a notar ele. Porém, todos se afastam quando descobrem sobre o julgamento. Após um tempo, John fica entediado de carros e decide mexer com aviões. George tenta acompanhá-lo e decide procurar Steven para pedir conselhos sobre como consertar aviões, porém ele descobre que Steven foi trabalhar na França. Alguns dias depois, Darlington visita George, os dois falam sobre como não se viam há muito tempo e como as coisas mudaram desde a morte de Kenton, e sobre o William Cardinal, que decidiu se alistar no exército. Então a Penelope interrompe a conversa e fica brava pela Darlington estar ali. Porém, Darlington não liga muito e revela que o verdadeiro motivo da visita era contar que encontraram novas testemunhas e que George deveria se entregar para reduzir a sentença. Ao ouvir isso, Penelope se enfurece e começa a lentamente invocar o El Pichula, fazendo com que uma parede de terra cerque Darlington. Porém, George fica curioso e entra dentro da parede antes que ela se feche. Isso tá virando o hábito dele. Ele exige que Darlington conte tudo o que sabe e ela revela que as novas testemunhas são Penelope, que viu o planador de George saindo do quintal da mansão Joestar, e a própria Darlington, que viu o planador na propriedade dos Motorized antes do assassinato. Penelope fica tão magoada ao ouvir isso que sai correndo e se tranca em seu quarto, deixando George e Darlington dentro da parede de terra, que logo se desmancha. Após isso, Darlington vai embora. George acalma Penelope e em seguida os dois decidem investigar a cena do crime para tentar encontrar novas evidências. Depois de muitos monólogos internos onde George tenta montar uma teoria do que aconteceu no dia do assassinato, ele começa a suspeitar que quem matou Kenton foi o próprio Steven. O motivo teria sido uma discussão entre os dois. Além disso, Steven foi o primeiro a encontrar o corpo e por causa de suas asas teria sido fácil roubar o planador e a faca sem deixar pistas. Por isso seu pai o havia mandado para a França, para afastar suspeitas. George não acredita muito nisso, mas decide ir até a mansão Motorized e contar sua teoria para Darlington, que refuta ele totalmente dizendo que mesmo que a teoria seja plausível, ele não tem provas de que o Steven é o assassino. Desapontado, George decide voltar para casa. Antes de sair, ele fala com o mordomo e pergunta se ele lembra de algo daquele dia. O mordomo diz que prefere não se lembrar porque achou o menino que veio visitar George aterrorizante. George pensa que ele estava falando do fantasma pálido de Tsukumo Juku, mas não, ele estava falando de outro menino que era moreno e falava espanhol, e ainda por cima parecia não ter olhos. Um ano depois, o julgamento termina e George finalmente é inocentado. Ele entra para o clube de aviação real e as coisas parecem bem, até que começa a Primeira Guerra Mundial. Eu gostei desses últimos capítulos, eu fiquei bastante investido neles. A única coisa que eu não gostei é que teve outra parte onde tem páginas de teorias do que aconteceu e quase nada é relevante ou aproveitado para depois. George 2 e Narância ficam confusos com o teleporte, mas antes que pudessem reagir, a tripulação da nave os algema e começam a discutir o que fazer com eles. Ouvindo a conversa da tripulação, George 2 descobre que seus membros são Cocoloco 777, Enrico Pucci, o astronauta nativo americano Soundman e o ex-presidente dos Estados Unidos, Fannier Valentine, filho de Fanny. Ao olhar pela janela, George vê o motivo da NASA enviar uma nave a Marte. Havia uma terceira lua em sua órbita que fora descoberta recentemente. De repente, o ombro esquerdo do George 2 explode. Ao ver isso, os astronautas ficam perplexos. O jovem detetive diz que isso foi obra do stand de Narância, que começa a atacar os astronautas com dezenas de pequenos mísseis. Soundman usa sua habilidade para criar uma barreira de areia no estilo Gaara e consegue bloquear o ataque. E aí nós temos um paralelo legal. No mangá, o nome do personagem era Sandman e ele tinha poder de som. Aqui é Soundman e ele tem poder de areia. Vale destacar que não é bem um stand que ele tem. O livro fala que o nome da habilidade dele é Bound, e ele se fundiu com as areias do deserto onde ele cresceu e por isso ele pode controlar a areia. E depois desse capítulo, esse tipo de poder só é usado e mencionado uma vez. O que é meio, sabe, desperdício de potencial. Então é revelado que o stand do Narância se chama Das Boot e que sua habilidade é controlar pequenos submarinos que podem viajar pelo corpo de seres vivos. Ele usa os submarinos para quebrar as suas algemas e faz o mesmo com o George, e depois ele o soca na cara, quebrando um dos seus dentes que sai voando na direção de Soundman. Soundman vê um submarino escondido no dente e usa sua areia para se defender, jogando o dente para fora da nave junto com um pouco de sua areia.
Antes que Narancia pudesse atacar de novo, um braço segurando uma arma sai de dentro de sua boca e aponta uma arma contra sua testa. Essa é a stand de Fannier, chamada Rear Window. Narancia não para de atacar e por isso Fannier usa o stand dele e atira várias vezes na cabeça do jovem italiano. Narancia pensa rápido e usa os mísseis do Das Boot para bloquear as balas. Enrico Pucci usa isso como oportunidade para atacar o gangster por trás com seu White Snake. Ele usa o ácido do stand para nocauteá-lo. Pucci tira os discos de memória de Narancia e de George II e os lê para entender a situação. Ele pergunta para o jovem detetive se ele conhece o caminho para o céu, porém ele não sabe responder e fica confuso. Nesse momento, a nave sacode violentamente e o centro de comando da missão envia uma mensagem pelos alto-falantes explicando que assumiu o controle da nave porque eles acabaram de analisar novas fotos da terceira lua e encontraram algo preocupante. O controle envia as imagens para os monitores da nave e elas mostram dezenas de cordas saindo da lua recém-descoberta e indo em direção até H.G. Wells. Por isso, o controle decidiu ligar os motores remotamente e tirar a nave de lá antes que as cordas fizessem contato. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, ainda havia mais fotos para mostrar. Nelas podia-se ver que havia um fio que saía da Lua e seguia até a superfície de Marte, direto até um homem que estava correndo enquanto olhava para a câmera. Este homem tinha chifres, cabelo longo e estava sorrindo ameaçadoramente. A NASA explica que este homem estava movendo a Lua para o lado oculto de Marte enquanto corria, por isso ele evitou que ela fosse descoberta até agora. George faz uns cálculos rápidos e descobre que para fazer isso ele teria que correr uma velocidade de aproximadamente 860 km por hora, isso presumindo que o homem de Marte nunca pare para descansar. Pocoloco grita alto, e ao seguir o olhar dele para a janela, a tripulação vê algo assustador. A terceira lua de Marte agora tinha um olho gigante e estava olhando diretamente para a nave. Antes que mais alguém pudesse gritar de horror, a nave sofre outro impacto que desequilibra todos a bordo. A Lua havia enrolado a H.G. Wells em uma de suas cordas. Em resposta, Narancia começa a atacar a Lua Ciclope com o Das Boost que foi jogado no espaço mais cedo. No entanto, a Lua cria uma boca gigante e engole todos os mísseis. Os altos-falantes da nave emitem outro comunicado avisando que o atual presidente, The Funniest, filho de Fannier e neto de Fanny Valentine, tinha uma mensagem para a tripulação. Ele diz que tem imagens ampliadas do interior da boca da Lua. Quando elas aparecem na tela, The Funniest destaca alguma espécie de máquina que estava dentro da Lua Ciclope. O presidente diz que o objeto da foto é a sonda de Io, que foi lançada ao espaço em 85 para estudar o cometa Halley. A NASA achava que ela tinha sido perdida em 99. O problema é que dentro da Lua havia 7 sondas, todas idênticas. Até mesmo seu número de identificação era igual. The Funniest também explica que o nome do Homem de Marte é Kars, e que após ele se tornar o Ser Supremo, foi lançado ao espaço pelo bisavô de George durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente finaliza seu recado avisando que a tripulação tem 10 minutos para escapar das cordas, ou o controle da missão explodirá a nave remotamente. Após o fim da mensagem, Fannier, que era o capitão da missão, ordena Pocoloco a usar seu stand, The Right Stuff, para localizar o dispositivo de autodestruição e tentar livrar a nave das cordas da Lua. Enquanto isso, Soundman e Pucci iriam descer até Marte para tentar matar Kars a qualquer custo. George sugere que Narancia junte todos os Das Boot em um único submarino em tamanho real. O plano funciona. Pucci e Soundman entram no stand e começam a descer até o planeta vermelho. Soundman vai junto na esperança de conseguir controlar as areias de Marte. Enquanto isso, Fannier começa a contar para George como Pucci se tornou um astronauta. Quando ele era jovem, ele começou a ter sonambulismo, por isso sua família se mudou para o Cabo Canaveral, na Flórida, porque acharam que um lugar aberto, com poucos carros e uma base militar, fosse mais seguro caso ele perambulasse por aí de noite. Porém, um dia ele acordou fora da igreja que seu pai dava sermão e voltou correndo para casa, só para descobrir que no lugar dela havia uma cratera. Isso foi causado por um meteoro que a NASA não conseguiu detectar. Esse meteoro, na verdade, era a placa de identificação da sonda de Io. Em 97, quando a sonda passava próxima da Terra, ela parou de responder aos sinais da NASA. Seu único rastro foi a placa que caiu na casa de Pucci. E ainda nessa placa haviam gravadas 14 palavras em uma mistura de inglês e italiano, e no verso havia uma profecia. E após isso estavam gravadas as coordenadas de uma cratera em Marte. E era exatamente nessa cratera que Kars estava de pé.
Após explicar tudo isso para George, Fannier pergunta se ele sabe pilotar a nave. O detetive fica confuso com a questão repentina e responde que não. Pocoloco começa a chamar Fannier pelo rádio de comunicação, porém o capitão não responde. Então há um estrondo bem alto e Pocoloco para de responder. Narancia tenta avisar George que isso foi o som de um tiro, porém no meio de seu alerta uma mão sai de dentro de sua boca e pressiona uma arma contra sua testa. Ela aperta o gatilho e sangue começa a jorrar da cabeça de Narancia enquanto ele cai para trás. Pucci escutou o que estava acontecendo pelo rádio e chama Narancia. Fannier o interrompe e começa um monólogo onde ele basicamente diz que a missão para Marte fazia parte de um acordo que ele fez com Kars. O capitão já havia feito contato com o Homem do Pilar quando ele descobriu a mensagem na placa que caiu na casa de Pucci. Após revelar isso, ele dá adeus ao padre e outro tiro soa pelo rádio. Fannier tenta contatar Soundman pelo rádio, mas não há resposta. Foi quando George olhou pela janela e viu que havia um enorme pilar de areia vermelha saindo de Marte em direção até H.G. Wells. George usa isso como oportunidade para tentar impedir Fannier. Ele pega uma faca que Narancia carregava e tenta acertar na garganta do astronauta, porém ele se desvia e dá uma joelhada na barriga do detetive. E como se isso não fosse o bastante, o capitão da nave ainda arranca a lâmina das mãos de George e o esfaqueia no ombro direito, incapacitando o braço dele. O pilar se choca contra a nave, a escotilha de entrada se abre e Soundman entra coberto dos pés à cabeça em areia. Fannier atira nele com seu stand, porém as balas são absorvidas pela armadura de Soundman, que tenta atacar o capitão com sua areia. Mas, já que até a cabeça dele estava coberta por areia, ele não conseguia enxergar o alvo. Por isso, George começou a procurar por Fannier no meio da areia que voava para todo lado. E foi aí que o George 2 percebeu que Fannier conseguiu chegar até uma das cápsulas de escape e tinha acabado de deixar a nave. Ele tenta contar isso para Soundman, que desfaz sua armadura para respirar. Porém, Fannier tinha deixado o Rear Window dentro da nave e a Stand acerta um tiro na cabeça do astronauta, que morre instantaneamente. Bem quando parecia que o capitão ia escapar, Narancia, que tinha deixado um submarino pequeno com ele para se proteger do tiro, usa seu Das Boost para acertar um míssil na cápsula de escape, que explode na hora. Depois disso, George e Narancia embarcam no submarino grande e descem até a superfície de Marte. Logo depois de pousarem, a H.G. Wells explode. Quando tudo parecia calmo, eles escutam o som de alguém abrindo a escotilha de entrada do submarino. De repente, um dos canos da ventilação do stand começa a fazer um ruído estranho, como se houvesse água correndo dentro dele. O cano quebra e uma gosma estranha começa a sair. A gosma forma uma pilha de carne, que rapidamente toma forma e se torna um homem. Kars estava dentro do Das Boot. Ele sorri e diz que é hora de voltar para casa. Confuso, George pergunta se ele tem uma nave e combustível suficiente para voltar. Kars responde que ele tem tudo o que precisa flutuando acima de Marte. E se você ainda não leu o livro, se prepara, porque essa parte é bizarra demais até para os padrões de JoJo. Kars revela que já que ele é a forma de vida suprema, ele é totalmente imortal e sobrevive até mesmo ao fim do universo, que quando acaba recomeça de novo, e junto com ele a própria história, só que com pequenas alterações. Ele também diz que a terceira lua de Marte é na verdade uma aglomeração de 36 Kars. Apesar de eu achar essa parte incrivelmente estúpida, logo depois dela tem uma cena que eu gostei muito, tanto por ser bem criativa, quanto por parecer muito com algo que o próprio Araki escreveria. Imediatamente depois de Kars explicar o que a Lua era, ela começa a se despedaçar em outros Kars que caem na superfície de Marte, junto com várias sondas de Oto, que foram pegas nos universos anteriores. Então os Kars começam a construir uma nave para voltar para a Terra, e eles começam a desmontar as sondas com uma precisão surpreendente. E se caso faltasse alguma peça ou material, eles transformavam o próprio corpo naquilo que precisavam. Depois que a nave fica pronta, Kars sugere que Narancia encolha o Das Boot até o tamanho que só caiba a ele e o George dentro. Então Kars carrega o submarino para dentro da nave e Narancia recolhe o stand para dentro de seu corpo. George 2 decide perguntar por que só agora que Kars estava tentando voltar. Ele responde que antes ele não tinha material suficiente para voltar em segurança. Além disso, ele já tinha feito um acordo com Fannier, e nesse acordo, se o presidente garantisse a volta dele para a Terra, ele não devoraria nenhum cidadão americano. Quando o Homem do Pilar menciona que ele devora humanos, o George 2 fica assustado e pergunta se isso era verdade. E a resposta do Kars é mais ou menos: sim, por que tu acha que eu deixei vocês entrarem na nave? Vai demorar 6 meses para chegar na Terra e só tem 4 horas de oxigênio aqui. Você vai deixar eu te comer ou não?
E aí eles reparam que o Pucci também estava dentro da nave e que ele estava coberto de areia vermelha. E por isso deu para perceber quem salvou ele. Pucci estava escutando a conversa e repete a parte dos 36 Cars para si mesmo porque ele acha que isso pode estar ligado com um trecho da profecia que estava escrita na placa da Giotto. Eles decolam de Marte e o celular pedra começa a tocar. Era Bucciarati querendo novidades sobre a investigação do Diavolo. George explica toda a situação e Bruno responde que é melhor ele parar de perder tempo porque ele ainda tem reféns em Morio. O detetive retruca dizendo que sabe como eles tratam os civis e menciona um massacre que ele viu no porto da ilha Nero Nero. O Bucciarati fica confuso, já que ele tinha ordenado que a Paixone não matasse ninguém. Porém, ele acredita em George porque ele, abre aspas, não sente cheiro de mentira. E não, ele não disse isso como se fosse uma expressão. Ele literalmente tá falando que não farejou uma mentira. Isso não seria tão ruim se ele tivesse incorporado isso mais dentro da história de alguma forma. Eu sei lá, é só que parece meio superficial, sabe? Parece que ele só tá mencionando isso por conta de ser uma referência ou de ser uma cena que ele gosta. Você podia facilmente alterar esse trecho pra ele dizendo: eu acredito em você, que não ia mudar nada. Eu sei que vocês vão pegar no meu pé por eu não gostar disso e de muitas outras cenas e trechos, mas pra mim o livro é bem consistente mesmo. Ele tem ideias e conceitos que parecem interessantes, mas só alguns deles funcionam bem na história. Os outros são mencionados e depois deixados de lado. Tem vários momentos que o autor insere uma referência a algo específico de uma parte, mas que não influencia em nada na história, e só serve pra dar aquela piscadinha e dizer: se lembra disso? Bucciarati deduz que Secco deve ter usado seu stand Evil Dead para esconder uma parte da ilha do resto da Paixone. Their deep, dark fantasies. Bucciarati dá os parabéns para George Joestar e em seguida desliga a chamada. Ao ouvir isso, Cars fica intrigado e pergunta se ele é um JoJo. Ele também decide que vai devorar George 2 por último, já que ele quer ouvir como ele chegou no espaço. Fim do capítulo 10. Agora a história começou a puxar a parte 6 e começa a virar uma lambança de elementos de todas as partes. Eu odeio esse negócio das palavras. Era pra ser tipo uma trilha de pistas que, conforme a história progride, vão sendo encontradas. Mas isso só deixa a história desnecessariamente complicada. E se você achou que era só isso, se prepara, porque a escala da história fica maior ainda. George começa o capítulo contando que um aumento na taxa de falhas mecânicas em aviões gera rumores sobre a existência de gremlins. Eles supostamente são pequenos, magros e não têm olhos. O que lembra George do menino que o mordomo viu. Ele decide investigar os gremlins porque ele acha que talvez eles estejam relacionados com a morte de Kenton. Por isso ele carrega uma câmera no seu avião. Mas antes que ele conseguisse fotografar um gremlin, George tira foto de um avião que ele reconhece de um projeto que Steven criou. Só que Steven deveria estar na França. Ele decide visitar Darlington, que conta que seu pai e seu irmão descobriram tudo sobre a Máscara de Pedra e os eventos em Wind Knight's Lot, e podem estar planejando ressuscitar Kenton. Aí chega o noivo de Darlington, William Cardinal. Ele e George 1 não se dão muito bem, por isso George vai embora e contata Lisa para avisar o que Steven e seu pai estão fazendo. Ela diz que cuidará de tudo, e depois disso George acaba entrando para a Força Aérea, onde ele patrulha o Mar do Norte com seu amigo Jim. Um dia eles encontram caças alemães e acontece uma luta que eu gostei bastante. Ela é bem dinâmica e rápida e tem um monte de aviões fazendo um monte de manobras e tudo mais. Me lembrou um pouco do desenho do Pegue o Pombo. O avião de Jim é atingido e ele cai em direção ao mar. Porém, George consegue salvá-lo antes de atingir a água. Após isso, eles abatem os caças inimigos, porém um gremlin aparece e faz um furo no tanque de gasolina do avião. George consegue tirar uma foto da criatura, mas ela ameaça matar ele e sua família e em seguida desaparece. George se vira para Jim para perguntar se ele também tinha visto o monstro, só que ele não responde e ao invés disso fica com suas mãos na garganta e não consegue falar. E agora acontece uma cena que tem um gore bem pesado, até pros padrões de JoJo. O Jim enfia as mãos na boca e começa a puxar os órgãos dele para fora. Ele arranca a língua, o estômago, ele puxa até um pedaço da própria costela. Enjoado com o que estava acontecendo e sem mais opções, George é obrigado a fazer um pouso de emergência no meio do mar. Quando ele finalmente consegue pousar, Jim já estava morto. George decide descansar um pouco e de repente escuta o motor de um avião se aproximando. Ele olha para cima e vê Lisa vindo em sua direção num avião que George reconhece na hora.
era o avião projetado por Steven. Elizabeth está tão preocupada com George que ela pula do avião antes mesmo dele aterrissar. Ela usa Ramon na água para amortecer a queda, o que deixa George impressionado. Ela diz que só sabia onde encontrá-lo porque Tom Petty previu que ele cairia naquela região. Ela veio com Steven porque ele era o piloto que estava mais próximo. Após se desculpar por fugir do país, Steven jura que não matou sua irmã e explica para George tudo o que aconteceu com ele. Ele falou que alguns meses antes de sua morte, Kenton encontrou uma criatura enquanto voava nos penhascos. Era um duende sem olhos que falava espanhol e que quase a derrubou do planador. O monstro também disse o nome de George antes de desaparecer. A explicação dos irmãos nunca terem mencionado isso para alguém antes é que eles já estavam tão acostumados com coisas estranhas, como por exemplo as asas do Steven, que eles não acharam nada demais. Ok, tá, olha só. A Kenton só morreu porque não levou um duende macabro a sério. Se tivesse contatado a polícia, nada disso teria acontecido. Parando pra pensar agora, a morte dela foi burrice e poderia facilmente ser evitada se ela tivesse contado pra mais alguém. Ou pelo menos podiam ter achado um culpado mais fácil, eu não sei. Ela podia ter contado pra família dela, que já sabia sobre as asas de Steven e não ia estranhar isso tanto. Isso também ia evitar o julgamento do George. Eu não tô dizendo que é pra remover a morte dela da história, mas esse último pedaço de informação, que ela e o irmão dela já sabiam que tinha algo errado, mas não deram bola, por meses, torna a morte dela muito estúpida. Steven diz que não tem mais interesse em reviver Kenton e leva Lisa e George para a base dos guerreiros Ramon. George liga para a Força Aérea para relatar a batalha e a morte de Jean, e ele descobre que seu novo comandante é o William Cardinal, que tá putaço com ele porque o Jean foi resgatado do mar e disse que o George era um espião do inimigo. Logo após isso, William desliga o telefone com raiva. Então Lisa teoriza que na verdade os Gremlins são Antônio Torres, mais especificamente a pele zumbificada dele, que poderia ter facilmente se escondido nos aviões antes deles decolarem e que também podia usar o vento para planar como se fosse um esquilo voador, o que explicaria como as criaturas desaparecem no ar. Ela ainda diz que é possível que mesmo depois de morto, Antônio continue trocando de pele anualmente, o que a essa altura aumentaria o número dele para a casa dos milhares. Já a explicação para as diferentes descrições dos Gremlins é que as pessoas acreditavam tanto nos rumores que eles se tornavam reais. Ou seja, tanto os Gremlins quanto o Homem-Mariposa e o Gorila-Aranha da caverna existiam por causa do medo das pessoas. O George fica tão nervoso ao pensar nisso que ele desmaia. Na verdade, essa parte é bem estúpida. Eu achava que o negócio do Gorila-Aranha era por causa da caverna e não pelo medo das pessoas que passaram por lá. Quer dizer que nos centenas de anos que a caverna estava lá, nenhum sequer Mestre Ramon conseguiu chegar até o fim. Os malucos conseguem atrasar o envelhecimento, andar sobre a água, eles conseguem até escalar as paredes tipo o Homem-Aranha, e mesmo assim, nenhum deles teve culhões de andar até o fim da caverna. Eu tô começando a achar que eles têm medo de pedra. Ah, e esse capítulo deixa bem evidente outro aspecto do livro que eu odeio, que é a repetição de frases. Tem vários trechos que são repetidos para dar ênfase. Isso não ia ser um problema, se fosse algo que rolou alguns capítulos atrás e é só feito para lembrar o que aconteceu ou o que tal personagem disse. Só que chega a um ponto que eles repetem coisas do mesmo capítulo. Isso deixa a leitura mais repetitiva do que os vídeos do Ei Nerd. George 2 conta pra Cars quem ele é e de onde ele veio, e quando ele diz que o bisavô dele, Joseph, morreu há 2 anos, Cars fica chateado e diz que queria matar ele pessoalmente. Eu achei isso bem engraçado, afinal o cara tem mesmo motivo pra guardar rancor do Joseph, já que ele mandou o Cars pro espaço umas 37 vezes. Ele para e observa George 2 e comenta como ele é mais baixo que Joseph, então ele casualmente enfia os dedos na cabeça do jovem e depois ele tira. E o George cresce até ficar com 1,90 de altura. De repente, Cars percebe algo estranho. Ele enfia a mão no próprio peito e tira o dasboot de dentro. Ele fica curioso e começa a desmontar o pequeno submarino com uma precisão impressionante. É uma cena bem parecida com aquela da parte 2 que o Santana desmonta uma arma. Ele até mesmo consegue acessar os arquivos nos computadores do stand. O Cars transforma a boca dele num projetor e projeta uma imagem na parede da nave. Era uma Playboy da Trish. A Trish no universo do George 2 é uma atriz pornô. Eu gostei disso.
O Narancia fica com vergonha e tenta fazer o Cars parar de explanar os gostos dele, mas o Cars prende ele no teto da nave sem fazer muito esforço. Depois a boca dele volta ao normal e o George 2 explica a ele o que são stands. Após ouvir a explicação, Cars imediatamente consegue imitar o stand do Narancia e fazer a própria versão do Das Boot, o que deixa todos a bordo da nave sem palavras. Cars usa o sonar do stand dele e descobre que o Put também tem um stand. Aí ele faz um comentário que insinua que quem criou o arco e flecha foi ele. Mas isso contradiz o mangá, pois a parte 5 diz que foi um cara qualquer que usou um meteoro para fazer as flechas. Na verdade eu vou considerar isso plausível, porque pode ser que ele esteja falando de outro conjunto de arco e flecha que não sejam os mesmos das parte 4 em diante. Eu tô dando muita colher de chá. O Ser Supremo se aproxima de Put e também copia a stand dele. Ele usa a versão aprimorada do White Snake que ele acabou de criar para ler as memórias do Put. Ao fazer isso, o Cars descobre que quem jogou a placa da Dioto e matou a família de Put foi um certo vampiro que estava voando acima da cratera onde ficava a casa do astronauta. Cars também comenta que descobriu uma maneira de encurtar a viagem até a Terra. O Homem do Pilar também decide verificar as memórias do George 2 e soca ele na cara para ejetar o disco, deixando-o bem machucado. O detetive insiste para Cars curar ele e deixá-lo na altura normal. E quando o Cars faz isso, o George esvazia igual um balão e acaba peidando. Eu achei isso engraçado. Eu tenho o senso de humor de uma criança. Cars menciona que em uma das lembranças de George há uma velha foto do Dio, que é idêntico ao vampiro que destruiu a casa de Put. Então o George percebe algo. Se o Funnier fez um acordo com o Cars, então quer dizer que os Estados Unidos estavam esperando por ele na Terra. Com medo de que isso gere um conflito armado, ele liga para o Diurno. O gangster conta que a mídia inventou uma narrativa de que Moro e Nero Nero foram sequestradas por terroristas e que o exército americano está se preparando para bombardear as ilhas. Ele também relata que casos estranhos de pessoas atacando umas às outras começaram a surgir ao redor do globo, como se fosse uma epidemia zumbi. Tem até relatos de zumbis voadores. Temendo que o pior aconteça, George decide ajudar e pede que Cars faça uma cópia do Das Boot para ele. Porém, já que era uma versão do stand feita para o corpo do Ser Supremo, quando ele coloca isso na cabeça, ele explode. Antes que a alma do detetive fosse pro além, o Cars rapidamente regenera o corpo de George e o ressuscita. Dessa vez com a cópia certa do Das Boot, George e os outros se aproximam da órbita da Terra e aqui rola uma cena bem legal onde ele e o Narancia usam os stands deles para neutralizar os navios e aviões americanos que tentavam bombardear as ilhas. Eles conseguem fazer isso sem matar ninguém. Depois, quando eles estavam começando a cair na Terra, Bucciarati liga para George e avisa que encontraram os corpos de Yoshikage, Kira e Diávolo simultaneamente. O Put olha pela janela da nave e vê a Casa da Flecha Cruzada e as barreiras das ilhas e identifica isso como sendo mais sinais da profecia escrita na placa da Dioto. E então eles caem em cima de Morio, fazendo a cidade virar de ponta cabeça e revelando uma ilha maior ainda no meio do oceano. Essa ilha era a Inglaterra. Esse capítulo aqui tem bastante ação. Na verdade, ele é um dos melhores do livro. Após acordar, George conta para Lisa sobre a ligação que acabara de fazer, e ela deduz que Antônio deve ter esvaziado o corpo de Jim e então o possuído, o que o permitia não só andar sobre o sol, mas também se infiltrar em bases aéreas. Todos os presentes ficam surpresos quando pensam na possibilidade de existir milhares de Antônios que sabem pilotar aviões. E então, a base dos guerreiros Ramon começa a ser bombardeada, o que força George 1, Lisa e Steven a lutar contra aviões inimigos que são pilotados por zumbis. E no meio da luta, Elizabeth diz que ela e George deveriam se casar. Após facilmente derrotar os zumbis, George percebe que algo está errado. E então ele se lembra da ameaça que Antônio fez a ele, e decide ligar para alguns amigos de Londres que o informam que alguns aviões ingleses estão voltando para casa. Temendo que seja outro ataque inimigo, os três rapidamente voam para Londres, que já está sendo atacada quando chegam. O George dá um tutorial básico para Lisa de como pilotar e ela começa a usar o Ramon nos zumbis para roubar os aviões. O Steven sai voando por aí e rouba outro avião quando o que ele pilota fica muito danificado. E os dois acabam salvando o George quando ele fica em apuros. E após o combate, os guerreiros Ramon vasculham o chão e matam os zumbis que sobreviveram. Por ter ajudado a salvar Londres, Steven é perdoado das suspeitas de ter matado Kenton e finalmente volta para casa.
O William Cardinal acaba levando crédito pela batalha e é promovido a comandante da Força Aérea, mas ele também fica machucado e é forçado a usar uma cadeira de rodas. Logo após essa luta, a Primeira Guerra acaba. E após a guerra, George se sente distante de Lisa e vai até a Suíça para falar com ela. E ela fala que estava distante porque ela estava preocupada porque escutou uma profecia do Tom Petty dizendo que o George ia morrer no dia do casamento dele. O George vai confrontar o Mestre Ramon, que fala que talvez ele fique vivo se ele acreditar no poder que rege a vida dele, mas se ele não acreditar, ele vai ser brutalmente assassinado. O George I deduz que esse poder é o Beyond e pede a Elizabeth em casamento, e ela logo dá à luz ao filho deles, o Joseph. Erin e Penelope ficam felizes e o Speedwagon começa a mandar um monte de presentes pro recém-nascido. O George I escolhe Steven como seu padrinho, mas no dia do casamento ele se atrasa. Preocupado com seu amigo, o noivo decide ir até a mansão Motorizer. Ao chegar, ele percebe que tudo está muito quieto, mesmo quando ele toca a campainha ou bate na porta, não há resposta, o que é estranho porque o mordomo sempre atendia a porta. O George decide entrar e ele se depara com um zumbi de Kenton devorando pedaços de corpos no chão. Horrorizado, ele usa um atiçador de braças para matá-la, o que o deixa triste. De repente, Cardinal aparece apontando uma arma para George. Ele conta que transformou Kenton em zumbi para tentar usá-la na guerra. Mas no meio do monólogo dele, o George I usa o atiçador para acertar a mão do Cardinal e jogar a arma longe. Nesse momento é revelado que o Antônio Torre estava escondido dentro do Cardinal e o George tenta correr para pedir ajuda, mas no meio do caminho encontra os corpos de Darlington e Steven, que estavam começando a se reanimar. E antes que ele pudesse fugir, ele é ferido e fica incapacitado. O Antônio conta que recebeu ordens de invadir a Inglaterra com as cópias voadoras dele, que agora já alcançavam a casa dos 900 mil. Antes que ele pudesse matar George, o noivo se lembra da profecia de Tom Petty e começa a pensar sobre Beyond e Tsuku Mujuku. Então ele puxa o mesmo dicionário de japonês que recebeu de presente do amigo dele anos atrás, e antes que você pergunte, não é explicado porque ele estava com o dicionário. O George I começa a analisar os kanjis do nome do Tsuku Mujuku e percebe que tem vários significados e não sei o que. É um trecho bem anticlimático, porque ele quebra o embalo da cena anterior e tira um pouco da sensação de perigo da situação, só pra explicar o nome de um personagem que nem tá ali. Pelo menos até agora, porque o fantasma de Tsuku Mujuku aparece e teleporta o George pra Morio em 2012. Um pouco depois, Lisa chega na mansão e acha pedaços ensanguentados das roupas de George e pensa que ele morreu. Ela fica furiosa e acaba com os zumbis da casa. Penelope, ao saber sobre George, fica tão brava que faz uma sala trancada usando os Antônios voadores e acaba cobrindo o mundo inteiro. Fim do capítulo. Eu só não entendi uma coisa. Se esse capítulo estava sendo narrado na perspectiva do George I, então como ele sabia o que a Penelope fez quando ele não estava presente? Contaram pra ele depois? Eu não sei, o livro não esclarece. Eu sei que é uma reclamação boba, mas é um detalhe inconsistente com o tipo de narração da história. Isso acontece nesse trecho. Cars protege todos do impacto e enquanto isso George II e Narancia usam o Dasboot para investigar os arredores e acabam descobrindo um jornal com a data de 1920. E pouco depois eles encontram a cerimônia de casamento do George I perto da mansão de Joestar, que o livro não esclarece se é a mesma da parte 1 reconstruída ou se é outra casa. De repente, o George II encontra um palhaço flutuante que tenta enforcar ele. O detetive pensa rápido e se lembra de tudo que o Tsuku Mujuku lhe contou. Ele grita que Javier Cortez morreu e o palhaço o solta. Penelope aparece e confunde George II com um chinês. O que é bem idiota, o George II não tem nada a ver com o chinês, ele nunca ficou na frente de um tanque. Logo, Erina chega e George II explica a situação e diz estar procurando a Desolation Row, que a propósito é uma música do Bob Dylan, e uma das palavras da placa da Giotto. Ao ouvir isso, Penelope pergunta se pode ir junto com eles porque ela quer procurar Lisa, que saiu para matar os zumbis e não voltou faz algum tempo. Erina deixa ir e diz a ela que Joseph vai ficar bem. Ao ouvir esse nome, a curiosidade do George II é atiçada e ele pede para ver o bebê. O jovem detetive pensa um pouco sobre o Joseph do universo dele e acha engraçado comparar os dois, quando de repente Cars aparece no quarto e surpreende a todos. O detetive fica apreensivo porque ele acha que o Ser Supremo queria vingança, mas Cars garante que não mata crianças. Com todo o respeito, ele não passa de uma criança. Uma criança? Isso é verdade.
É exatamente por isso que ele deve morrer. Já que estou vendo que você não vai conseguir, então eu vou demonstrar para você. É assim que se faz. Vamos! Penelope conta ao grupo de George 2 tudo o que aconteceu no universo dela, e quando chega na parte que o George 1 morre, o livro vira uma mistureba de números porque eles tentam calcular exatamente quantos Antônios existem. Podia ser um trecho interessante se não parasse totalmente a história. O leitor já sabe que existem muitos deles. A gente não precisa saber o número exato se não for relevante para a história. E não é! Essa parte me deixou um pouco irritado, porque é uma página e meia só disso, e parece que só tá lá pra encher linguiça e babar o ovo do Cars, que fica corrigindo a matemática dos outros. O Pucci começa a ficar contando as palavras-chave que estavam gravadas na placa da Giotto, e ele revela que quando Cars os protegeu na queda da nave, ele se queimou um pouco, e o cheiro da carne dele queimando era o mesmo de uma torta de figos, que era uma das palavras. E ele também explica que em alguns países, figos são símbolos de imortalidade, blá blá blá. Eu não gostei dessa parte, porque pra mim o pior tipo de simbolismo é aquele que é explicado ao invés de mostrado. E além disso, o Pucci recita um artigo da Wikipedia inteiro, só pra explicar isso. Daí o Bucciarati liga pra eles e conta sobre a situação de Morio, e felizmente quando a nave do Cars caiu, ninguém se machucou. Porém, tudo tá escuro e não tem lua ou estrelas no céu. E parece que encontraram os corpos de Kira e Diavolo jogados no escritório de Rohan, e ninguém sabe quem os matou. Além disso, pela decomposição dos corpos, eles já pareciam estar mortos desde aquela manhã. Bucciarati também manda imagem dos corpos e vídeos dos últimos momentos dos dois. Os vídeos são gravações do stand de Abakio Videodrome, que é a mesma coisa que o Moody Blues, mas que só pode repetir coisas que aconteceram no mesmo dia. Ele também conta o que as stands das vítimas faziam, mas o detetive já estava pensando e não escutou mais nada do que o Bucciarati disse. E aí o George 2 percebe que a Casa do Cubo na verdade é uma espécie de máquina do tempo que transporta quem cair nela. Quando ele e os outros caíram em Morio, eles acabaram na Inglaterra porque passaram através das portas da casa e eventualmente ficaram tão rápidos que viajaram no tempo. É tipo quando você tá jogando Portal e você coloca um portal em cima e outro embaixo e você vai acelerando. Quando o grupo chega em Londres, Fanny Valentine e Dio aparecem. Dio parece ter algum tipo de stand em forma de coroa e também tem um Beyond. E depois de uma série de perguntas sobre as palavras-chave, Pucci evolui sua stand e ganha o Made in Heaven. Ele é colocado para fora da barreira protegendo a Inglaterra, que na verdade é feita de Antônio Torres, não me pergunte por quê, mas parece que a barreira é totalmente transparente, exceto pela parte que o Antônio é visível, e ele ficou assim depois que a Penelope usou o poder dela no capítulo anterior. O Pucci ativa o Made in Heaven e faz o tempo avançar 36 universos, e a ilha vai parar em 2012, no mesmo universo do George 2. O George pergunta pra Cars se era por causa do Made in Heaven que eles conseguiram fazer a viagem de volta de Marte em tão pouco tempo, e o Cars responde que sim, mas na verdade não, e que era porque Pucci estava ali e ao mesmo tempo estava em outro lugar. Eu também não entendi isso. O George 1 acorda de repente e se vê deitado numa cama na casa da Flecha Cruzada. Ele fica perplexo porque suas feridas foram totalmente curadas, e devido ao mal entendido, ele e Vinegar Doppio começam a lutar. O George consegue roubar a arma que Doppio carregava, mas de repente sua cabeça começa a tremer e um barulho muito alto de telefone tocando o deixa enjoado. Isso era obra do stand de Doppio, que podia transformar qualquer coisa em telefone, e de algum modo ele colocou um dentro do crânio do George 1. O soldado atira na própria cabeça e arranca um pedaço dela, o que faz o ruído parar. É uma luta que começou por quase nada, mas é um trecho bem legal. Logo o Mista aparece e separa a briga com seu stand, e o Diorno surge logo em seguida e explica que ele usou seu stand para tratar George e que o Doppio deve ter transformado algum objeto em telefone antes do Gold Experience usar para curá-lo. O Diorno conta pro George 1 que Rohan usou seu stand nele para ler sua história e também fazê-lo ser capaz de ver outros stands e falar italiano, essas coisas. O gangster decide contratar George para resolver os assassinatos de Kira e Diavolo e diz que ninguém vai deixar a casa até que o culpado seja encontrado. Sem muita escolha, o George começa a investigar a cena do crime e descobre que roubaram um relógio e que nas gravações do Videodrome o suor das vítimas secava no momento que deixava de encostar na pele delas. O que o leva a acreditar que o assassino não queria que descobrissem que o tempo era a chave do caso.
O Rohan usa o Heaven's Door nas gravações das vítimas, e eu não sabia que isso era possível, mas aparentemente é. E após analisar as stands de Diavolo e Kira, o George teoriza que o motivo deles estarem suando tanto era o nervosismo causado pela luta deles. Porque já que um deles tinha uma stand que apagava o tempo e o outro tinha uma que voltava no tempo, a luta seria repetida eternamente. Já o suor secava rápido porque o tempo era acelerado. O George 1 interroga a Amy e isso faz com que as memórias dela voltem, e ela revela ser o stand de Penélope que se manifestou após ela ter achado que o George 1 morreu. Ela também conta que o propósito dela é trazer ele de volta para casa. E pra completar, ela tinha 4 flechas de stand enfiadas nas costas. E adivinha só? Nunca é explicado quem deu as flechas pra ela e nem como ela foi parar no universo do George 2. Após isso, o detetive inglês conta sua teoria pro Diurno e pergunta se ele conhece alguma stand que acelera o tempo. Ele diz que não, e o Butcherati acusa ele de mentir e exige que conte a verdade. Nesse momento, o NYPD Blue, que também estava examinando as projeções do Videodrome, nota que Diavolo só tinha páginas ímpares, o que significava que outra pessoa deveria ter as pares. Pucci aparece do nada e revela que Diurno criou Diavolo como sua segunda personalidade, como uma forma de lidar com as coisas horríveis que ele teve que fazer. O padre também ameaça matar todos os presentes e acelerar o tempo. Porém, antes que ele conseguisse agir, o Diurno usa uma das flechas para evoluir o Gold Experience e mandar o Pucci para um limbo sem saída. Eu tô dividido se eu gosto desse trecho ou não, porque por um lado é um fanservice legal, mas por outro isso é muito preguiçoso. É literalmente o final da parte 5, só que com 4 flechas ao invés de uma. O Rohan aproveita que o Diurno estava distraído e usa o Heaven's Door nele. Ao verificar o livro do gangster, George 1 confirma que ele tem o resto das páginas. Ele também percebe que o Antônio Torres estava escondido dentro de Diurno. O zumbi conta que ele é a pele original que se escondeu nas malas de Tsukumujuku e veio com ele através do Triângulo das Bermudas. De repente o Diavolo volta à vida, interrompe tudo e soca George tão forte que ele é kakyoinado. E daí em seguida ele pega ele no colo e usa a porta da Casa do Cubo para se transportar no tempo e espaço. O George 1 acorda no convés de um navio ao lado de um caixão preto, e daí o caixão se abre e o loirão favorito de todo mundo estava dentro dele, e ao sair ele bebe o sangue do Diavolo e revela que ele tem a stand de Jonathan, chamada A Paixão, que pode ver o futuro de todos os seus parentes biológicos. O George apaga por um tempo e depois é acordado por Dio, que virou um otaquinho e estava segurando uma katana. O Diavolo, que estava quase morrendo, volta a ter a personalidade de Diurno e se oferece para virar sósia de seu pai. O Dio usa a katana para dividir a alma dele ao meio e colocar a metade no corpo do Diurno, que aos poucos vira um clone do vampiro. Ele coloca o sósia no caixão e o fecha. Daí o dia começa a nascer e George 1 pensa estar a salvo, porém Dio não morre sob a luz do sol. O vampiro conta que bebeu o sangue de um Cars de outro universo e explica que absorveu o Ser Supremo. Ele revela o plano dele e conta que em 2 anos o seu sósia vai acordar e lutar contra Jotaro e quando ele morrer, Dio vai pegar de volta seu stand. Ele também diz que vai usar George 1 para viajar pelo tempo e espaço, já que o efeito da Casa do Cubo ainda não passou. Fim do capítulo. Tá bom, olha só. Talvez tenha sido diferente para quem leu o livro, mas eu consegui prever que o vilão ia ser o Dio desde quando a Erina contou a história dela. Era extremamente óbvio. Eu só não esperava que o enredo virasse um Eyes of Heaven da vida e envolvesse viagem no tempo e viagem para universos alternativos e essas coisas. Na verdade, eu prefiro 1000 vezes um livro sobre uma aventura pequena no universo de JoJo do que uma bagunça cheia de referências forçadas que nem essa. O livro tem boas ideias, mas o último pedaço é muito forçado. Eu entendo que o intuito é comemorar a série, mas essa história parece demais com uma fanfic. Após a luz do Made in Heaven acabar, Cars e Dio saem na porrada numa luta ridiculamente exagerada e legal, onde cada soco que eles dão explode o inimigo só pra ele se regenerar e revidar. Penélope, Narance e George 2 assistem tudo e ficam com medo. Logo depois, eles encontram Lisa Lisa, que finalmente conhece o George 2.
E então outro Funny aparece e leva o detetive japonês para outro universo e explica para ele que a história se repete com pequenas variações em cada universo e que as únicas singularidades que não se repetem são o cadáver do santo e o próprio Jorge 2. Quando Funny o manda de volta para Londres, Cars e Dio ainda estão lutando. Porém, Dio conta com o auxílio de um Funny alternativo que tem o D4C e consegue mandar Cars para outro universo. Porém, o Ser Supremo havia enrolado um de seus cabelos no pescoço do Jorge 2 e o puxa até uma versão alternativa de Morio. Pra quem não entendeu é o seguinte, ó, tem o D4C, que tem os universos alternativos, e tem o universo do Jorge 2. Digamos que é assim, ó, o D4C, ele dá um passo pro lado em outro universo, enquanto o universo do Jorge é um ciclo que só vai pra frente e pra trás, entendeu? Beleza, vamos continuar. O Cars usa o White Snake para ler as memórias do Jorge 2 e após se recuperar, o detetive liga para Bucciarati, que conta toda a situação do capítulo anterior. Após isso, eles fazem algo que eu achei bem inteligente, que é procurar o Kawajiri Kozako deste universo, que a propósito não era o Kira, mas estava sob o efeito do Bites the Dust. E eles intencionalmente ativam a habilidade para voltar no tempo 1 hora e voltar para Londres, onde o Dio estava. Porém, para manter a memória do que ia acontecer, o Cars engole o Jorge 2, já que o detetive tinha uma teoria de que ao fazer isso ele ia isolar o efeito da bomba e se lembrar de tudo o que aconteceu. De volta em Londres, Jorge 2 consegue avisar Cars antes que ele caísse na armadilha de Funny, o que deixa Dio bem puto. Cars usa uma versão suprema do The Word para derrotar Dio e começa a encher ele de discos de stand como forma de tortura. E bem quando parecia que o vampiro ia explodir, Dio se esfaqueia com uma das flechas e rouba o controle do Simon de Cars, ao mesmo tempo que seu corpo se divide em 9 partes. Os pedaços de Dio começam a flutuar para fora da barreira de Antônio e ele ativa o Made in Heaven Supremo Requiem. Não, eu não inventei isso, esse é o nome do stand que o Dio usa. Logo, Funny percebe que na verdade o cadáver do santo que ele queria proteger era o corpo de Dio Brando. Enquanto isso, Jorge 2 se dá conta de que já que ele é adotado, o Dio não pode prever as suas ações. Ele recupera o foco e decide tentar impedi-lo. O Cars sugere que o Kira desse universo pode estar vivo e Jorge 2, ao pensar um pouco, percebe que ele estava certo. Isso não explica porque não descobriram isso durante a investigação do Jorge 1, mas tudo bem. Eles vão confrontar Kira, que tinha roubado a identidade do assistente do prefeito, e Cars explica que mesmo explodindo suas vítimas, elas ainda deixaram vestígios de DNA no assassino. Ele então dá vida a esses vestígios e cabeças humanas começam a brotar do corpo do Kira, o que deixa ele em estado de choque. Cars rouba o Killer Queen e usa o Bites the Dust nele mesmo e no resto do pessoal para voltar até o segundo universo onde Dio estava. Embaixo da igreja onde o cadáver estava escondido, Jorge 2 encontra Lucy Steele, Dio, que era só uma cabeça, e o cadáver do Diego Brando alternativo. O jovem detetive traz consigo a Erina, a Lisa Lisa, o Joseph e até mesmo o Jorge 1, só para confundir o Dio, que não conseguiu prever nada daquilo. O detetive aproveita essa oportunidade para colocar a cabeça do Jonathan no corpo do santo e ele revive. E é lógico que ele aproveita o momento para se fingir de malvado, fazendo uma referência àquela cena da parte 3. O Dio fica tão desanimado que o plano dele falhou, que o Beyond dele desaparece e ele rouba o corpo do Diego alternativo e sai dali. Enquanto isso, a família Joestar celebra sua reunião. E esse é o fim da história. Tudo que resta é um epílogo. Antônio Torres finalmente morre devido a um golpe de Ramon de Lisa Lisa. Cars usa o Bites the Dust para levar todos para os seus universos natais e depois desaparece no horizonte que nem um cowboy. Funny Valentine volta para o seu universo e percebe que na verdade o que traz a verdadeira prosperidade para um país é o povo e não algum artefato milagroso. Já que estava declarado como morto na Inglaterra, o Jorge 1 se muda para a América, onde vira escritor de filmes. Ele espera ansiosamente Lisa Lisa se mudar para os Estados Unidos com ele. Nijimura Fukashigi, a contraparte de Okuyasu do universo do Jorge 2, faz intercâmbio nos Estados Unidos, o que deixa NYPD Blue muito feliz. Penélope decide se mudar para o universo do Jorge 2 e acaba virando a madrasta dele. Um ano depois, ela tem uma filha. Já o Jorge 2 finalmente completa idade o suficiente para escolher como o nome dele é soletrado em japonês.
Antes de encerrar, eu queria falar sobre alguns pontos do livro que eu achei estranhos ou sem desfecho. Voltando um pouco para aquilo que eu disse antes sobre a Lisa não avisar ninguém sobre o Jill ou o Cars estarem vivos. Pode ser que ela fez isso porque ela não queria mexer com a linha do tempo ou sei lá o que. Mas a história do livro inteira é sobre isso. Ela já conheceu gente do futuro e já ficou sabendo o destino do filho. Então o que tem de mais contar o que ela sabe? Quantas vidas isso não ia salvar? E o que aconteceu com o Jonathan depois que ele reviveu? Mori e Nero voltaram pro lugar de onde saíram? E o que aconteceu com a Inglaterra que estava no universo do Jorge II? Por que no capítulo 4 a vida do Jorge II estava listada como mentira? Quem falsificou? A vida dele não devia ser única, já que ele é uma singularidade que não se repete em nenhum universo? Ah, e também não é esclarecido o que aconteceu com os zumbis do universo do Jorge II. Mas, já que ele teve um final feliz, eu acho que eles foram exterminados. A essa altura já tá bem evidente qual parte é a favorita do otário. E essa parte é a 5. E só psicopata gosta mais da 5. Ela não só é a parte que mais tem personagens aparecendo no livro, mas também é a única que tem o protagonista na história. O Joseph não conta porque ele é um bebê e a versão velha dele que aparece não é nem a mesma das partes 3 e 4. Eu até entendo que por causa do período de tempo do Jorge I, ele não poderia interagir com outro Jojo além do Joseph, e já o universo do Jorge II é um universo alternativo, então aparecer outro Jojo tá fora de questão. Mas mesmo assim, né, tem sempre aquele negócio de viagem para o universo paralelo e não sei o que. Ele podia ter arranjado alguma desculpa para aparecer outro protagonista. Eu também achei que a parte do Homem-Mariposa ia voltar a ser relevante no final da história, mas não. Ele e o Gorila-Aranha só servem para reforçar aquele conceito de que o medo torna as coisas reais. E como eu disse antes, George Joestar é o melhor pior livro que eu já li. Ele tem trechos tão ridículos e exagerados que são bons e outros que são ruins. Eu sei que eu tô sendo chato, mas é a verdade. O enredo é desnecessariamente complicado, e nem é algo inteligente ou bem bolado, você já sabe que o Dio tá por trás de tudo no meio do livro. Falando no Dio, eu só queria destacar que o objetivo dele era literalmente se tornar Jesus. E é isso, se tivesse que dar uma nota, eu acho que 5 de 10 seria apropriado. Eu acho essa nota justa, porque tem 50% de chance de você gostar do livro. E isso se você for fã de JoJo, já que se você não for, a história não faz sentido algum. Quando tiver tempo livre ou você estiver procurando algo pra ler, eu recomendo checar pelo menos o primeiro capítulo pra ver se você gosta. Peraí. Fã de JoJo? Lendo? Que piada, nenhum fã de JoJo lê, eles só assistem um anime. Esse foi George Joestar, eu deixei de falar sobre muita coisa que eu anotei, porque senão o vídeo ia ser muito mais longo. E encontrar esse livro foi muito maçante, eu gastei muito tempo encontrando sozinho, e foi por isso que esse vídeo demorou tanto. Se vocês forem editar um PDF, pelo amor de Deus, não usem Adobe Acrobat. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, porque depois disso eu quero fazer um vídeo mais curto e sobre outro assunto. E se você quiser me ajudar a continuar fazendo mais análises e reviews como esse, considere assinar o membros do canal. É só R$ 2,99 por mês e você ganha tudo isso aí da tela e a minha gratidão. Tchau e até a próxima.